você já se sentiu tentado a ver pornografia? Quem é mais importante na sua vida? Você, as pessoas ou Deus? Você acha que a pornografia te traz realmente um prazer verdadeiro? Você já pensou em como sair desse ciclo vicioso que é a pornografia? Fica com a gente nesse vídeo que nós vamos responder essas perguntas. Falem conformados teens! teens! Tudo bem com vocês? Estamos aqui então, hoje, tem até café preto, olha que chique, um cafezinho. E é de verdade, tá? Não é do Jô Soares, ó. Pra gente bater um papo sobre esse assunto então que foi muito pedido pelos inconformados teens, né? Pornografia. Eu acho que a pergunta, né, que a gente fez, se você já se sentiu tentado a ver pornografia, eu acho que quem nunca, né, se sentiu tentado a ver pornografia. Isso me fez me lembrar de quando eu era adolescente, a gente tava posando na casa das minhas amigas e a gente foi olhar um filme, naquela época era DVD, né? A gente alugava DVD na locadora. Sou antiga. E aí acabou o filme acho que era umas 2 horas da manhã. E desligou e foi pra TV aberta. Canal. É que a gente é de outra geração, tá, gente? A gente é da década de 90. E caiu logo num canal lá um canal pornô, né? Eu e minhas amigas nunca tinham assistido, a gente arregalou, olhou, o que é isso? Daí a gente mudou na mesma hora. Mas a gente ficou curiosa, tipo assim... Eu não vou nem... Eu tô me lembrando do nome aqui, mas eu não vou falar. Eu me lembro do canal. Eu também lembro. Lembra? A gente voltou lá, vamos olhar só mais um pouquinho pra ver. Daí daqui a pouco a gente olhou assim, não, vamos sair que isso aqui não é legal. Mas acho que todo mundo já deve ter se sentido, né, tentado. Tu, Henrique, já assistiu pornografia? Já. Quando era adolescente? E até depois de adolescente, né? Na nossa época, pra tu assistir pornografia, ou tu tinha que... Porque a gente pegou o começo da internet, né? Nos anos 2000 ali, quando começou as coisas, tipo, internet de escada e tal, era muito mais difícil do que é hoje. Hoje todo mundo tem acesso à internet, banda larga e tal. Nós tinha que comprar revistas ou tinha que alugar uma fita cassete, né, na época, que tu tinha que alugar numa locadora, que era um cantinho que tipo, era só os que tinham mais de 18 anos que podiam entrar. Então as coisas eram bem mais, difíceis, graças a Deus, mais difíceis. Hoje tá muito mais fácil, né? Mas respondendo a pergunta da Jéssica, eu já me senti tentado e já caí nessa tentação, né? Então... Aqui quem tá falando é uma pessoa que tem propriedade no assunto pra dizer o que é pornografia, né? Eu acho que eu ia te fazer essa pergunta. De fato, o que é pornografia? Vamos deixar isso bem claro, né? Pornografia, o que é? Claro, tem as pornografias que, tipo assim, a gente já tá meio que normalizando, que é pornografia, tipo, que é pornografia leve, né? Que é um pecado também, tipo... Só assistir um filme no Netflix ou uma série, é uma coisa que começou a estender pra um lado de sexo mesmo, mas tu tá dizendo, não, mas é que não tá explícito, não tá aparecendo o órgão deles, mas a gente já tá normalizando. Isso também é um tipo de pornografia, mas seria uma pornografia leve, né? Mas uma pornografia, daí de fato, de verdade, a pesada, vamos dizer, seria como se fosse um teatro, não é algo verdadeiro. Isso é importante dizer, tá? Porque depois vocês vão casar e vocês vão ver, a gente tá até com um livro aqui, ó, que o sexo não tem nada a ver com pornografia, tá? O ato conjugal. Gente, é uma trabalheira fazer sexo de verdade, certinho, assim, que dê prazer pra mulher e pro homem, porque a pornografia são mulheres que aceitaram, claro, tem a questão financeira, né? Mulheres que aceitaram uma condição de... satisfazer os desejos dos homens. Em que sentido? A mulher, para ela sentir prazer, é toda uma explicação que não é para adolescentes, é para retiro de casais, quando vocês ficarem mais velhos. Tem toda uma questão biológica que na pornografia ela não é respeitada. Então, a pornografia é um sexo falso, não é de verdade, é um teatro. As mulheres não estão sentindo prazer ali, isso tem que ficar evidente. É tudo fingido. Isso. E eu vou te dizer que até na pornografia leve, porque eu me lembro que eu adorava olhar filmes românticos na adolescência e tal, muita coisa que passava do sexo lá nos filmes e coisas assim, que não era tão explícito, né? Mesmo assim, é tudo uma fantasia, sabe? No casamento tu vê que é outra realidade. Então, a pornografia é uma coisa irreal, que o Henrique falou, né? Teatro. É um teatro. Um fake lá, um fake news. Isso. Até porque relacionamento pessoal, vamos dizer assim, né? Tu tem que ter intimidade com as pessoas. Normalmente, o que é pornografia? Pornografia são atores, pessoas que não se conhecem, a pessoa chega ali do nada, não tem vínculo nenhum, e ainda mais está sendo explícito algo que deveria ser extremamente íntimo, né? Pela palavra de Deus, a gente é ensinado que o sexo foi criado para o casamento entre um homem e uma mulher. Então, Deus criou o sexo, tá? Não foi o diabo. Deus criou o sexo, criou o nosso corpo
para uma das coisas, a gente usufruir do sexo dentro do casamento. Essa é a ideia de Deus. Então, tudo que for fora disso é pecado. Tá, então, voltando à pergunta lá do... que eu me senti tentada, né? Uhum. É pecado me sentir tentado a olhar pornografia? Tentado, provavelmente tu tá vendo esse vídeo, a gente já postou o vídeo sobre a atração pelo mesmo sexo, né? Tentação não é pecado. A Bíblia vai dizer que Jesus foi tentado de todas as formas. Se tentação fosse pecado, Jesus teria pecado. Então, tentação não é pecado. Pecado é tu clicar ali e ver o vídeo. Pecado é tu agir, né? Pecado é tu deixar o desejo se tornar uma ação, né? Esse é o problema. Então tá. Então a gente viu que pornografia é pecado, né? A gente sabe, nós que acreditamos em Deus, sabemos que pornografia é pecado. Que a pornografia é um vício, é uma coisa irreal que não existe. É um sexo sem... Não tem benefício nenhum. Benefício nenhum, né? E então por que a gente sabe que isso não é bom pra nós, nos traz coisas ruins, né? É pecado. Por que a gente cai, né? Pra quem tem essa dificuldade na pornografia, por que a gente continua caindo nesse mesmo pecado, nesse mesmo erro? Isso é fácil. É fácil? Porque a gente é pecador, né? Nós somos todos pecadores. Então a gente, não no sentido de que, bora, a gente é pecador, tipo os textos de Paulo lá. O Henrique diz que a gente é pecador, vamos pecar. Não é nessa linha que eu tô falando. Eu tô falando, a resposta rápida é, a gente é burro, né? Tipo, alguns anos atrás a gente tinha o líder de adolescentes, o pastor Rafaelzinho, ele falava que a gente é que nem um poodle retardado. Essa pregação marcou a geração dos adolescentes lá do passado. Porque a gente volta a cometer os mesmos erros. Por quê? Acho que essa é a pergunta, né? E a gente vai ter que pensar sobre o que a gente pensa, né? A gente acredita em mentiras. Essa é a verdade. A gente sabe que é pecado, mas a gente acha que aquele pecado... a gente sabe mais do que Deus, então a gente não precisa obedecer a Deus, porque a gente sabe mais do que Deus, a gente acha que Deus está errado, e a gente acaba desobedecendo a Deus, e daí quando a gente faz esse ato, logo em seguida, a gente percebe que era um engano, percebe que não tinha o prazer tão bom quanto a gente achava que deveria ter, e a gente acaba caindo numa culpa, né? Então, a gente peca porque a gente acha que sabe mais do que Deus, ou que quem determina as regras somos nós, que foi a pergunta a gente é melhor, né? Melhor que Deus, que foi a pergunta que eu fiz no início do vídeo. Quem é que é mais importante para você? Você, as pessoas ou Deus? Porque Deus precisa ser o nosso primeiro lugar, né? Quando Jesus termina lá, conclui o pensamento dele no Sermão do Monte, ele fala: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Por que ele está falando isso? Porque se a gente não amar a Deus acima de todas as coisas, a gente vai amar uma outra coisa. A gente vai substituir, vai achar alguma coisa pra gente fazer. E sempre vai ser pecado se Deus não estiver no primeiro lugar. Então, no momento que a gente alimentar a pornografia, a gente vai estar amando mais a nós, é isso? Né? A gente vai estar dizendo que nós que determinamos as regras, né? Sim. Então, recapitulando, a gente já falou aqui que pornografia é pecado, é um negócio falso, é um negócio fake. Até assim, falando mais sobre isso, né? As pessoas que estão ali são pessoas como eu e você, não são pessoas irreais, são pessoas que Deus criou. Então, naquele vídeo que você está assistindo, tem pessoas que foram criadas à imagem e semelhança de Deus para a glória de Deus. E quando tu valida aquele pecado, tu tá pecando junto, no sentido, tu tá concordando em algo errado, né? Sim. Então é pecado de qualquer forma, pornografia. Henrique, respondendo a uma das perguntas que a gente fez também no começo do vídeo, a pornografia, ela traz de fato um verdadeiro prazer para a pessoa? Ela vai trazer um alívio imediato, no sentido, até a gente ouve os caras que estudam o cérebro, né? Que é uma coisa mais recente, assim, eles vão mostrar que a gente recebe uma carga de química, né, no nosso cérebro e a gente se sente aliviado, mas é um alívio imediato. Como a gente não teve esforço, a gente só ficou parado assistindo e recebendo estímulos, isso faz mal pro nosso cérebro, no sentido até químico, né? E a gente se sente culpado, vem uma consequência negativa, né? E a gente acaba, como a gente costuma falar aqui na igreja, entrando no ciclo do fracasso. Então a gente tem uma necessidade, né? A gente quer, sei lá, tô estressado, por exemplo, eu quero aliviar o estresse. Como que eu vou fazer isso? Eu vou assistir pornografia. Claro, pode ser para outras coisas também. Eu vou comer. Sim. Pode ser outras coisas, né?
a pessoa tem na comida o alívio imediato, daí a pessoa acaba se tornando obesa. Mas se a pessoa for na pornografia, ela vai ter esse alívio imediato, mas logo em seguida vai vir a culpa. Qual que é a culpa? De não ter feito nada de útil, de não ter feito nada que valesse a pena, que tivesse valor, gastou tempo, perdeu tempo, gastou energia, pecou, exato, para quem é cristão, né? E daí você se sente culpado. Só que olha que triste, porque essa culpa vai te gerar o quê? Estresse, dor, necessidade de aliviar esse estresse. Você vai aonde? No mesmo lugar, na pornografia ou na comida, ciclo. E você fica nesse ciclo que a gente chama, né, o ciclo do fracasso. Então é a dor, a pessoa tem a dor. A necessidade, né? Vai aliviar. Eu preciso ver pornografia, eu não consigo, eu tô estressado, eu tô me sentindo mal. Aconteceu uma situação na minha escola, não sei, ninguém me ama, né? Adolescente, ninguém me ama, ninguém gosta de mim, tô me Estou ansioso. Sozinho, estou ansioso. Deu lá a dor. O que eu vou? Aliviar isso, né? Aí vem o quê? Uma consequência negativa. Uma consequência negativa. Porque lá, me senti culpado. Tu te aliviou de um jeito errado. Pequei, errei, e agora, né? E aí depois... Gera a culpa. Gera a culpa e aí vem de novo a necessidade e aí você vai ter que aliviar. E vai sempre assim. Então, eu não acredito que a pornografia traz um prazer verdadeiro. O nosso prazer verdadeiro, em última análise, está em amar a Deus e fazer todas as nossas outras coisas de acordo com amar a Deus. Ou seja, fazer tudo para a glória de Deus. Qualquer coisa. Não, quando a gente pensa... você precisa viver para a glória de Deus. A pessoa já automaticamente ler a Bíblia e orar. Acho que é coisa chata só fazer isso. Não, faz sentido no sentido de conhecer mais a Deus. Sim. Mas imagina que Deus nos criou para viver, entendeu? Tipo, Deus criou a gente num jardim. Cultivem o jardim. Isso. Façam de tudo, né? No sentido debaixo do que eu tô falando. Mas a gente escolhe desobedecer. Sim. Então, se a gente buscar esse prazer em Deus, usando até as frases do John Piper, né? A gente vai encontrar mais prazer em Deus do que no pecado. Exatamente. Se a gente conseguir entender que Deus está certo e a gente está errado, no final das contas a gente vai ver que o prazer maior está em agradar a Deus. Até porque é um prazer momentâneo, né? Tu vai ali, é literalmente o que a gente falou, aquele ciclo. Vai te saciar naquela hora. E deu, né? E em Deus a gente encontra esse prazer em todos os momentos. Mas me diz então, a gente viu esse ciclo aí, né? O ciclo do fracasso. Como quebrar o ciclo? Não sai... A gente não consegue ter um prazer verdadeiro com a pornografia. Então, como que a gente sai desse maldito ciclo? Essa é a pergunta. Como que a gente sai disso? Pergunta de $1 milhão. E agora? A gente precisa substituir, né? Porque a gente até pode ler uma passagem bíblica aqui, que é o tema do nosso, até a gente do viu nosso ministério. Enquanto tu acha, a gente viu um estudo que fala de 60 dias, né? A gente precisa de 60 dias... O nosso cérebro precisa pra gente ficar sem pornografia pra ele entender, né? E tipo assim, ainda vai ser tentado, né? Ainda vai ser tentado. É neurociência, tá? No sentido assim, pessoas que estudaram só o nosso cérebro, sem espiritualizar, vamos dizer assim. 60 dias você tem que ficar fazendo uma coisa e se tu conseguir manter em 6 meses, tu tá, entre aspas, né? Que eles não usam essa palavra, curado. Então, imagina. E, gente, tem estudos que dizem também que o vício da pornografia, ele pode estar até relacionado com o vício da droga, né? Tipo os estímulos, né? Os estímulos de um drogado que precisa usar a droga ali, a pornografia é a mesma coisa. O estímulo que o drogado recebe da droga é o mesmo que a gente recebe quando assiste pornografia, né? Então, por isso que gera vício. A palavra de Deus vai dizer, não se amoldem, né? Ou não se conformem ao padrão do mundo. Todo mundo da minha sala assiste pornografia, vê videozinho no TikTok que é quase pornografia. E é uma pornografia leve, Jéssica, é uma série lá de romance lindo. Ela tá vestida, só tá pouco vestida. Não se conformem, mas se transformem pela renovação da sua mente. Então veja bem, o que Paulo está dizendo aqui é que a gente precisa pegar nossa mente, porque onde é o campo de batalha da tentação? Não é nas nossas mãos, né? Até os textos, quando Jesus fala, se a tua mão te faz pecar, as pessoas... Trágico, né, isso? As pessoas na história da igreja cortavam a mão mesmo. Arrancavam o olho, porque Jesus estava falando de arrancar o olho. Só que, gente, Jesus, muitas vezes ele fala literal e muitas outras vezes ele fala metaforicamente. Então a gente precisa... Peraí, o que Jesus está querendo dizer aqui? Ele está falando para arrancar a mão mesmo?
alguns intérpretes vão dizer, por exemplo, tá, o cego, ele não enxerga, ele consegue cobiçar. Por quê? Porque ele deseja, mesmo não sem enxergar. Então, Jesus está falando de algo muito mais profundo que as nossas atitudes, né? Os externos, os religiosos, né? Ele está falando do nosso coração. O nosso coração nos faz pecar, não o nosso olho faz pecar, não a mão. Eu nunca pensei essa do cego. Nunca pensei Verdade, nisso, né? claro. Faz sentido. A pessoa é pecadora sem enxergar. A pessoa é pecadora sem andar. Entendeu? Então, não é uma questão de ter movimentos que faz a gente pecar. É um problema de coração. Ou um problema na mente. Então, Paulo está falando, a gente precisa mudar a nossa mente, a nossa forma de pensar. Como a gente faz isso? Não se conformando e deixando que Deus entre no nosso coração. Por meio da Bíblia, por meio de pessoas que já... Abrir aquele quartinho escuro, né? Que a gente podem te instruir, já passaram por isso. As pessoas que já estão há mais tempo na caminhada te ajudar. Confessar, né? Confessar. Eu acho que confessar é a primeira atitude que a pessoa tem que ter. Até a gente teve um Fala na Lata, aceitar que tu tá no ciclo do fracasso já é o começo. Isso, já é o começo. A gente teve um Fala na Lata no culto dos Inconformados Teens e teve um adolescente corajoso que fez a pergunta, que é viciado em pornografia. E aí até um dos convidados respondeu, cara, só de ter feito essa pergunta tu já tá... Já é o primeiro passo. Já é o primeiro passo. Então, assim, confessa. Isso. Primeiro, não faz uma tempestade no copo d'água. Não faz, adolescente faz isso. Quer falar que todo mundo assiste? Provavelmente tu tá certo, todo mundo assiste. Isso. Eu não quero ser todo mundo. Eu quero ser diferente, eu quero ser inconformado. Não, é até essa questão, tipo assim, o que vão pensar? O que meus líderes vão pensar? O que vão pensar se eu contar pra alguém? Não, vão pensar o que de mim? Não dá ouvido pra isso. Confessa, pede ajuda, pergunta, fala isso pra alguém, né? Procura o teu líder, uma pessoa confiável, uma pessoa cristã que tu vê que vai te ajudar. E tu vai ter que ter um acompanhamento, né? Uma vez na vida, tipo, eu vou lá falar pro Henrique, beleza, adeus. Não, Henrique, cair de novo. Vai, Henrique, tô com vontade de assistir pornografia agora. Sabe, tem que confessar e tem que ter um acompanhamento, né? Pra te sair desse ciclo. Isso. E também a gente viu que é legal substituir. Que é o que eu tô falando. Da mente. Substituir, que é o problema da mente. Um hábito. Um hábito por um hábito bom. Por exemplo, vai tocar uma música, cantar uma música. Pega um violão ali na hora, vai praticar um esporte, substitui esse teu vício por uma outra coisa. Vai fazer uma aula de alguma coisa. Parece que a gente tá, tipo, simplificando demais, mas... Ajuda. É então... comprovado, gente. É coisas que o Henrique falou, são pessoas que estudam o nosso cérebro, né? Eles dizem que a gente substituindo por algo criativo, por algo né, alguma atividade física, algo voltado às artes, vai nos ajudar. Tipo, a gente tem relatos, né? Tipo, pessoas que são viciadas em cigarro, em fumar. Por exemplo, a pessoa fuma porque ela toma café preto, por exemplo. Porque quando ela toma o café preto, dá o gatilho de café preto, lembra cigarro. Então eu vou fumar cigarro. E, tipo assim, ela teria que substituir o café para não lembrar a memória, né, de o gosto do café, o momento com o cigarro. Então pensa que o cigarro é pornografia, então você vai ter que descobrir qual que é o gatilho. Por exemplo, se você fica sozinho no seu quarto, você assiste pornografia. O que você tem que fazer? Botar seu computador na sala. Não, mãe, tira o meu celular. Tira o meu celular. É que eu tô pensando Apaga os aplicativos. Tira meu celular, mãe. Eu preciso ficar sem o celular. Não olha a série, se não te ajuda. Minha mãe não me ajuda. Você vai ter que procurar algum líder, você vai ter que procurar alguém que te ajude, porque sozinho você não vai conseguir. Gente, e se tu não apagar o aplicativo, tipo, isso é ridículo, o Instagram ali, que até no Instagram hoje a gente pode olhar pornografia, né? Tá de livre acesso em tudo que é lugar. Se aquele aplicativo não tá te ajudando, exclui aquilo lá. Isso. Não fica, não, mas é só, eu vou deixar ele bem escondido no meu celular. Exclui. Nesse sentido, a passagem de Jesus, se te faz pecar, arranca fora. Isso. É nesse sentido. Qual que é não teu olho, tua mão, não literal, mas o que é que tu tem que cortar da tua vida? É uma amizade? A gente pode falar até fazer um outro vídeo só sobre amizade. Daqui a pouco essa pessoa não é teu amigo. Por quê? Porque ela não quer a mesma coisa que tu, ela quer outra coisa. Ela não deveria estar tão colada em ti, porque ela vai te influenciar. Isso. Outra coisa que a gente viu também, um gatilho pra, às vezes, assistir pornografia é a ansiedade, né? O estresse. Começa a observar o que me deixa ansioso. Porque eu sei que se eu ficar ansioso, eu vou querer ir pra pornografia. Isso. Quando vê, uma terapia vai te ajudar. Quando vê, tu tem um problema de déficit de atenção, é TDAH, né? Que chamam. A pessoa é agitada, é muito nervosa. Quando vê, tu precisa ser medicado, fazer um tratamento. Isso vai te ajudar até nesse vício. Né? Então, tenta buscar o que me deixa ansioso. Eu não estudo pras provas, eu deixo tudo em cima da hora. Fico ansioso, me dá vontade de olhar pornografia. Daí, se tu começar a ser disciplinado Exatamente. e fazer as coisas antes,
tu não vai ficar ansioso. Se tu não ficar pornografia. ansioso, tu vai ter em vez de uma consequência negativa, vai ter uma consequência positiva, não vai ter a necessidade, não vai ter que procurar alívio. Vai sair do ciclo do fracasso. Isso. Daí vai ter o verdadeiro prazer. Isso. É. E eu acho que... Não, eu tava pensando enquanto que a Jéssica tava falando. Por exemplo, fazer exercício físico ou comer salada são coisas que, tipo assim... não faz sentido nenhum no sentido do alívio, né? Naquele momento, tu não tá nem aí. É que não é um prazer momentâneo, talvez. Só que, tipo assim, daí tu vai fazer um exame de sangue. Aí tu vai olhar lá, teu nível de vitamina não sei o que tá muito ruim. Aí por quê? Porque tu come mal. Aí tu vai fazer sei lá, correr ou vai fazer algum exercício físico, tu vê, tô todo errado, minha coluna tá doendo, meu ombro tá doendo. Mas você não faz o exercício físico. Só que aquela coisinha ali de fazer exercício físico todo dia, que, tipo assim, não tem um alívio imediato, tem um alívio a longo prazo. Isso. Tu vai ver a consequência depois, mas tu saiu do ciclo do fracasso. Então, assim, gente, confessa, primeira coisa, se arrepende, confessa, substitui esse hábito, né? Substitui por alguma coisa, pede ajuda. E o legal é que a gente tem Deus, né? Deus, no momento que a gente se arrepende, a gente pede ajuda. De fato, se tu quer mudar, Deus vai te ajudar a tu mudar, né? A tu querer ser esse vício, Deus vai ajudar sim. Tem passagem lá, eu tava lembrando. Deus vai ajudar, Deus tem o prazer em nos ver felizes, né? Deus nos criou pra gente viver feliz, claro que, né? No mundo nós vamos ter aflições. Mas, coragem. E tu tem que dar o primeiro passo. Não adianta Deus me ajuda. Vai lá no primeiro dia. Não. É muito mais fácil. Eu vou lá, azar, esquece Deus. Vou lá e cai no vício de novo, né? Cuida dessas coisas que a gente falou. Foge disso. Isso. Não fica no teu quarto sozinho. Não fica com o teu celular sozinho. Exclui esses aplicativos. Faz a tua parte que Deus vai te ajudar a fazer a outra parte, né? Isso. Que é sair de vez disso. Pra concluir, eu vou ler um texto bíblico que tá em Tiago, capítulo 4. Que tá falando bem sobre o que nós estamos falando aqui. Pesado o texto, mas vamos ser bíblico aqui, tá? Adúlteros. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes, no sentido que Deus se importa, né? Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, isso que a Jéssica estava acabando de falar, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, a gente precisa se submeter a Deus e resistir ao diabo, e ele vai fugir de nós. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza, no sentido de se arrepender. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Então, Deus está falando, tu quer ajuda, tem ajuda para te dar. Tá aqui. Tá? A Bíblia, com certeza tem alguém que crê em Jesus há mais tempo que tu para te ajudar, no sentido de andar junto, não que a pessoa vai te salvar ou vai ser teu guru espiritual, não é nesse sentido, porque a gente, no discipulado que Jesus fala, né, é ensinando a obedecer. Então, a gente também está sendo ensinado, a gente está ensinando, a gente está obedecendo, a gente pede perdão porque a gente falha, uma hora a gente recebe perdão porque o outro falhou com a gente, e assim a gente vai andando junto. Então, isso que a gente acabou de falar te ajude. Nós somos os Inconformados Teens, a gente é aqui de Canoas, Rio Grande do Sul. Se você quiser nos visitar, seja bem-vindo. Qualquer coisa, nos chama. No Instagram, chama a gente no direct lá, ou nos Inconformados Teens, ou nos nossos próprios Instagram, a gente vai responder. É possível sair desse vício, sim.